Fala pessoal, o nosso assunto de hoje é a maneira correta de utilizar o microfone. Nesse vídeo eu não vou falar muita especificação técnica do microfone, a maneira de captação, como que ele capta o áudio, né, como ele pega o áudio, a diferença de captação de um microfone para o outro. Não vou falar também do funcionamento, como que funciona um microfone com fio, nem sem fio. O intuito desse vídeo é ajudar pastor, palestrante, ajudar cantor, todos aqueles que utilizam o microfone para poder dar algumas dicas que vão te ajudar muito ali na hora de você estar utilizando o microfone. Bom, a primeira dica que eu dou, que é a que eu já estou fazendo na prática aqui, é sobre o posicionamento do microfone, a maneira que você deve segurar o microfone, sempre mantendo mais ou menos uns 3 dedos de distância da boca. Porque o que acontece? Se você tem uma voz muito baixa e você deixa o microfone muito longe, o que vai acontecer? Não vai chegar muito som na caixa de som que está saindo ali o áudio, né? Então, vai acontecer que a pessoa que estiver operando a mesa de som vai ter que aumentar muito o volume e pode ser que comece a acontecer microfonia, pode ser que as pessoas não consigam ouvir aquilo que você está falando. Então, sempre mantenha nessa posição e nunca nessa posição. Você deve ter percebido aí que a minha voz já ficou mais baixa. Então, quando você deixa o microfone nessa posição, é esse o áudio que está saindo e chegando lá para a pessoa da mesa de som. E isso atrapalha bastante, sabe? A questão de altura e também para a igreja ouvir. Porque fica muito baixo e tem que mandar muito volume para a igreja conseguir ouvir. Isso começa a dar microfonia e muitas vezes nem dá para ouvir o que a pessoa está falando. Olha lá, eu estou com o microfone bem aqui embaixo e o áudio aí com certeza não deve estar legal. Talvez você não esteja nem entendendo o que eu estou falando. Então a maneira correta é aqui em cima. Já deu para ver que mudou aí, né? Então, um outro ponto também sobre essa questão da proximidade é que se você tem uma voz muito baixa, que tem pouca... eu esqueci o nome, mas pouca pressão sonora, potência vocal, isso aí. Pouca potência vocal, sempre aproxima o máximo possível, assim, o microfone da sua boca. Porque como você tem uma voz muito baixa, vai precisar que você chegue bem perto da sua boca o microfone para que tenha um áudio legal lá na mesa de som para a gente não ter esse problema. E se você é uma pessoa também que tem a voz um pouco fina, meio média, assim, mais ou menos parecida com a minha, uma coisa que vai te ajudar muito é aproximar o microfone da boca. Porque quando a gente aproxima o microfone da boca, o microfone ele começa a captar as frequências mais graves que estão saindo da sua voz. Se você distancia o microfone, ele começa a perder essas frequências graves. Aqui está mais perto, então vai estar captando mais grave. Aqui mais longe, já está pegando mais as frequências médias e agudas. E aqui vai estar pegando só as frequências mais agudas e o grave da minha voz já sumiu. Então você consegue perceber aí. Se você colocar um fone de ouvido, você vai conseguir perceber melhor o que eu estou falando. Porque esse áudio que você está ouvindo aí é o áudio desse microfone sem fio que eu estou utilizando aqui na hora. Então, também tem aquelas pessoas que falam muito alto, né? Que geralmente aqueles pregador mais pentecostal do fogo, né? Eles costumam gritar um pouco no microfone. Então, se você é uma pessoa que tem uma potência vocal muito grande, também eu preciso que você me dê uma ajuda aí. Que eu ajudo para o sonoplasta também, né? Que é manter um pouco distante o microfone somente quando você for falar um pouco mais alto. Porque vai ajudar muito no som. Porque, às vezes, a gente está acostumado, a pessoa está falando lá no microfone, está uma voz mais ou menos assim, e do nada a pessoa dá um grito mais alto e não distancia o microfone. Você já percebeu aí que deve ter estourado aí no seu fone, né, quando eu falei alto, né? Então, quando você for falar alto, esse exemplo aqui, você distancia um pouquinho o microfone da sua boca, igual eu fiz aqui no vídeo, porque isso vai ajudar bastante. Aí quando você for voltar a falar mais baixo, né, igual a maneira que eu estou falando aqui, aí você pode aproximar o microfone. Então, só essas questões assim sobre a proximidade, né? Uma outra coisa que eu queria falar muito, para a gente poder tomar um pouco de cuidado também, é não colocar a mão nessa esfera aqui da ponta, porque isso vai prejudicar na captação do microfone. Então, vamos lá. Se uma pessoa colocar a mão aqui, olha só o que acontece no áudio. Se você perceber agora, a equalização da minha voz mudou totalmente, só porque eu peguei aqui em cima. O que acontece? Eu estou abafando o microfone quando eu faço isso. Então, ele vai ficar mais grave, ou pode até gerar uma microfonia isso.
o som vai acabar mudando. Então você que canta, você que prega, você que palestra, toma muito cuidado com isso. Essa área do microfone, ela não foi feita para você colocar a mão, porque tampar, né? Porque isso prejudica muito no áudio, muito mesmo. A questão da qualidade das frequências, o som que vai estar captando da sua voz, ele fica muito prejudicado, assim como vocês estão ouvindo aí do outro lado. Agora, quando eu pego um pouco mais embaixo aqui, na área onde não está afetando esse globo, já ajuda demais, né? Já melhora muito o som, aí você já vai estar dando aquela força para quem vai estar trabalhando na mesa de som lá. Aquela ajuda lá e a gente agradece. Então, falando um pouco específico também sobre esse microfone aqui. Esse microfone aqui que eu estou utilizando é um microfone da Shure. Ele é um PG58, sem fio, né? E só um detalhe que eu queria falar sobre esse microfone, que é o lugar onde liga ele. Como vocês podem ver, aqui ele tem um botão de liga e desliga. Então, se você apertar ele e segurar, ele vai desligar, ó. Quando você aperta de novo e segura um pouquinho, ele liga. E aqui tem uma luzinha. Eu não sei se está dando para ver aí de longe. Eu vou aproximar um pouco da câmera. Tem uma luzinha indicadora, que vai indicar quando o microfone está ligado ou quando o microfone está desligado. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre o vídeo. É um vídeo simples, rápido, mas que eu acredito que vai ajudar muito para quem é músico, cantor, né, que utiliza o microfone, pastor, pregador, palestrante, todo mundo que precisa daquela força na hora de ali utilizar um microfone, que às vezes não conhece muito. Então, fica aí as dicas. Só recapitulando. Se você tem uma voz baixa, então aproxima legal o microfone da sua boca. Se você tem uma voz que é média, não é tão grave, aproxima bastante da sua boca para poder pegar mais as frequências graves da sua voz. Se você é uma pessoa que tem uma potência vocal muito grande, então distancia um pouco o microfone na hora que você for falar alto, na hora que você for falar baixo, volta novamente e não pega nessa parte aqui do globo. Fazendo isso, você vai estar utilizando o microfone de uma das melhores maneiras que você pode estar ali utilizando e vai ajudar bastante o carinha que está lá atrás na mesa, nos botões lá. Beleza? É isso aí. Obrigado e que Deus abençoe.